Olha, hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio da TV Costa Norte um convidado que é muito especial, alguém cujo trabalho eu tenho acompanhado de perto e que admiro profundamente. Ele é um psicólogo renomado e um influenciador em saúde mental que vem se destacando cada vez mais nas redes sociais e na mídia. Junto com a doutora Ana Beatriz Barbosa, ele apresenta o podcast Pod People, que se tornou aí um verdadeiro fenômeno entre aqueles, que buscam entender melhor a mente humana. Eu particularmente, como disse, já até mesmo aqui para ele, começo as minhas manhãs assistindo às entrevistas do podcast e posso dizer que é um privilégio tê-lo aqui conosco hoje. Ele está em Parnaíba também para uma palestra que será imperdível no ginásio da Escola Crescer sobre o tema Superando o TDAH, onde abordará como o neurofeedback e as terapias comportamentais podem melhorar significativamente os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, ele também tem um livro aí que já vem no circuito lançando, um livro que promete ser uma leitura essencial para todos que lidam com essa condição, seja pessoalmente ou profissionalmente. Seja muito bem-vindo, Alex Rocha, aqui à TV Costa Norte. Muito obrigado, Helder, muito obrigado à TV também. E eu quero começar dizendo que essa possibilidade de estar aqui é mais uma vez uma possibilidade da gente estar ajudando aquelas pessoas que não têm acesso à saúde mental, a um melhor tratamento. E o que a gente faz no Pod People, eu e a Ana, eu acho que passou a ser uma missão para a gente, sabe? Porque é a gente poder levar aquelas pessoas que não têm acesso à saúde alguma possibilidade, um calento, e muitas vezes ajudar. Como você mesmo estava falando, você vai para a academia de manhã cedo e tem a possibilidade de estar assistindo. E isso é a possibilidade da gente no nosso canal, no Pod People, porque você pode assistir a hora que você quiser. E aí tem vários temas e você vai buscar exatamente aquilo que você está precisando. Já de antemão, até para eu não esquecer até o final dessa nossa entrevista, eu gostaria de agradecer aqui o espaço que hoje era o quadro Educação do Professor Quixaba, do Pré-Medicina, e também a Milene Guerra da Crescer, essa dupla de sucesso e destaque que vem cada vez mais agregando valor à educação da cidade de Parnaíba, por trazerem o Alex aqui para essa entrevista. Alex, sabendo que o TDAH ele é um transtorno que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo todo, mas ainda há muito desconhecimento, há muito tabu em torno dele. Você poderia começar explicando de uma maneira bastante acessível e didática, como você como que o TDAH ele impacta a vida das pessoas? Sim, Helder, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E muitas pessoas, por muito tempo, associam que esse transtorno é limitador e traz problemas para a vida da pessoa. Acredito sim, quando você não tem esse conhecimento. Eu sou um portador de TDAH, e por muito tempo eu sofri na minha vida com isso, na minha fase escolar, na própria faculdade. Na faculdade eu consegui ter um pouco mais desse contato. Hoje a gente fala um pouco mais do TDAH, do TEA, que é o espectro autista, que são doenças neuroatípicas. O que seria isso? São doenças que não aparecem visualmente. E aí, muitas vezes, a gente é tratado, principalmente o TDAH, como mal educado, com dificuldade nas habilidades sociais. O que seria isso? Não sabe falar direito, é grosseiro, é impulsivo, Mas o TDAH, uma das características principais dele é a agitação mental, e que isso se confunde, e é a minha grande luta, porque todo mundo associa que um TDAH ele precisa ser hiperativo motor, Ele tem uma agitação no corpo, no falar, no agir, só que isso é uma comorbidade, porque o transtorno mesmo, ele acontece dentro da nossa mente, principalmente aqui na nossa área pré-frontal, nas áreas de execução, que é o que diferencia a gente dos animais.
né? Por que que um cachorro, às vezes você vai passar a mão e ele pode vir e se assustar e morder você? Porque ele não tem esse filtro. E nós, humanos, né, pessoas, nós temos esse pré-frontal que traz esse filtro, né, traz esse freio, dá esse limite para a gente. Já um portador de TDAH, ele tem isso, sendo que ele tem uma desregulação nisso, e que traz um pouco da impulsividade, da agitação. Então eu gosto muito de trazer assim, toda criança, ela é bagunceira, ela em algum momento vai ser levada, em algum momento ela vai aprontar alguma peripécia. Só que, para um TDAH, para a gente caracterizar que pode ser um TDAH, é a intensidade desse sintoma, é a intensidade desse comportamento. Então, todo mundo pode ser agitado, todo mundo pode, em algum momento, ser levado ou agir numa impulsividade. O que difere é a constância e a intensidade desse sintoma. Alex, o neurofeedback é uma técnica, né, que ainda é relativamente nova e pouco conhecida também do grande público. Você poderia nos explicar, como utilizador dela, como que funciona, quais são os benefícios específicos para as pessoas com o TDAH? Sim, Helder. Para eu explicar isso um pouco assim, eu vou trazer de uma forma muito simples, como eu gosto de falar. Por muito tempo, o TDAH ele só era tratado pelos psicoestimulantes e pelas terapias, né? Mais assim, terapia cognitiva comportamental. Sendo que eu tomava essas medicações e essas medicações me faziam muito mal. E até que, e o meu hiperfoco, porque todo TDAH ele tem um hiperfoco, né? E o meu hiperfoco sempre foi o estudo pelo cérebro. Então, se você me der um livro com uma história, um romance, pode ser que eu não leia, mas um livro com neuroanatomia, falando sobre cérebro, sempre foi meu hiperfoco. E a Ana Beatriz, por sua vez, ela começou a perceber que eu comecei a me sentir incomodado com aqueles pacientes que tinham uma rejeição à medicação ou que já não fazia mais aquele efeito. E aí ela falou, já que você gosta de estudar, por que você não volta a estudar? E aí eu fui fazer a neurociência e foi quando eu descobri o neurofeedback, que foi a minha pesquisa maior. O neurofeedback ele surge através do biofeedback, que está ligado ao nosso fisiológico. A gente treinava com sensores para melhorar o perfil de um atleta, para o jogo, um jogador de tênis. E aí os cientistas começaram a questionar se a gente pode melhorar a performance do corpo, por que não performance do cérebro? E aí a gente, através do eletrocefalograma, onde a gente vê as ondas cerebrais, a gente coloca esses sensores no cérebro, a gente consegue em tempo real fazer essa leitura cerebral e ver as áreas que estão em disfunção. E aí nada mais é do que um exercício, através de uma tela. Eu fico no computador, fica uma tela de TV, passando um filme, uma série, e ali a gente vai regulando. Sabe aquilo que todo mundo reclama do TDAH, que é a desatenção, é aquilo, o professor está dando uma aula e de repente eu fui lá fora pensar no calor da Parnaíba, que eu quero tomar um sorvete, eu já perdi aqui a entrevista. Então, quando eu estou assistindo essa matéria ali na TV, a televisão me dá um feedback que ela começa a escurecer e o som vai ficando picotado. Isso mostra que eu estou perdendo o foco pelaquela atenção. E aí faz eu voltar ao foco. E ao voltar ao foco, a televisão clareia, o som melhora e isso faz o feedback com o cérebro. E quando eu estou fazendo isso, é como se eu estivesse fazendo um exercício de academia e regulando essas ondas cerebrais, que é o que as medicações fazem. Então, a gente encontrou, através do neurofeedback, uma forma de regular essas ondas cerebrais sem uso de medicamento e melhorar muito os sintomas do TDAH, né? E, naturalmente, eu estava até falando isso com você, o TDAH ele tem duas comorbidades muito básicas nele, que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade é a característica principal de um TDAH. E a depressão ela aparece quando a gente já está na exaustão, sabe? É quando a gente já deu tudo o que a gente podia. E muitas vezes no consultório o paciente vem com esse sintoma secundário, que é a depressão. Eu vim aqui por causa da depressão. E quando a gente começa a tratar essa depressão, a gente percebe que, na verdade, aquela depressão é secundária porque vem do transtorno de déficit de atenção.
E aí, com isso, quem é pesquisador, quem é cientista, a gente começa. Se eu melhoro com o neurofeedback a potência desse cérebro, deixo ele mais, mais focado e mais potencializado para aquela função que ele precisa, e eu estou melhorando esse sintoma, então eu também, naturalmente, eu começo a melhorar os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão. Agora, Alex, além do neurofeedback, né, você também fala bastante sobre a importância das terapias comportamentais aí no tratamento do TDAH. Quais são os principais métodos utilizados? Como que eles complementam outras formas de tratamento para além desta? Helder, a sua pergunta foi fantástica. Por quê? Nada na vida da gente, a gente pode... O remédio está ali para nos auxiliar. E quando a gente toma esse remédio, ele é feito para que a gente melhore o nosso comportamento. Então, se eu tomo um remédio para emagrecer, eu posso estar perdendo a minha fome. Mas eu também tenho que começar a lutar, fazer exercício físico, buscar por qualidades no que eu como. O neurofeedback, ele também traz isso. Por quê? Se eu ficar somente tratando isso e não mudar o meu comportamento, é como se eu fosse fazer... eu sempre uso esse exemplo. Eu fazer a cirurgia bariátrica e continuar dono da churrascaria. Então, eu estou apagando o incêndio e estou voltando lá a tacar fogo. Então, a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, ela é fundamental para... Quando a gente começa a melhorar os sintomas, a gente começar a ação de mudança comportamental. E o que a gente precisa, o que a gente luta, e é o que eu trago na noite de hoje, nessa palestra, é alertar esses pais, alertar esses educadores que não existe milagre se a gente não transformar toda uma comunidade educativa. E quando eu falo a comunidade educativa, eu estou falando pai, aluno e profissional da saúde que está ali. Então, não adianta eu fazer uma técnica maravilhosa como o neurofeedback se eu em casa não estou tendo suporte desse pai, que não está ajudando a gerar disciplina para aquele estudo, porque é igual a gente ir para uma academia, fazer exercício e eu depois no dia seguinte eu como, eu bebo e eu não estou agindo com comportamentos para melhorar a minha postura e eu estar melhor para o meu desempenho. Por isso que esse momento é importantíssimo, né, para que nós possamos dialogar com os nossos telesseguidores aqui, até mesmo para que eles melhorem o olhar sobre o TDAH, sobre o TEA, né, e para além das famílias e das comunidades, a exemplo da escolar, que está ali tão próxima do indivíduo, a sociedade como um todo possa entender também e às vezes até mesmo se tratar. Eu canso de dizer aqui, a gente gosta sempre de trazer temas sobre saúde mental, que quando a gente sente dor no dedo, a gente vai procurar, dor no joelho, a gente vai procurar, mas às vezes para tratar, né, um dos principais órgãos do nosso corpo, que é o cérebro, ainda tem muito tabu sobre. Né? Porque a gente vem de uma cultura, né, que saúde mental a gente está falando de loucura. E a gente tem que entender que por muito tempo a nossa história da psiquiatria e da loucura, ela vinha por quê? Porque a gente, por muito tempo, aquelas pessoas que eram vistas fora de uma sociedade padrão, elas eram colocadas reclusas. Né? Então, era a prostituta, era a pessoa que tinha um comportamento inadequado, era aquele filho rebelde, tudo eram colocados como uma disfunção. E por muitas vezes na história da loucura, e quando a gente vai estudar o manicômio que a gente ia visitar, muitas pessoas entraram ali sem ter verdadeiramente um transtorno e passaram a ter pela convivência dentro daquele isolamento ali. Então, por muito tempo, a gente traz a saúde mental como algo vergonhoso. E eu e a Ana Beatriz, a gente traz, e é uma das coisas que eu vou falar hoje aqui, né? Se o meu filho passou mal na escola e vomitou hoje, eu saio da escola dizendo que eu levei ele no gastro e no dia seguinte eu falo, nossa, ele só está com uma gastritezinha e aí ele passou um remedinho tal, ele já vai tomar e vai passar.
Agora, quando um educador, ou até mesmo um familiar que consegue identificar e falar para aquele parente, olha, vamos levar ele num psicólogo, vamos levar ele num psiquiatra, né? A gente já vê aquilo como uma agressividade. E a gente tem que perder isso, que é saúde mental. Saúde mental, gente, eu falo que é um investimento financeiro para a vida da gente, sabe? A gente não tem que ter vergonha. E, por muito tempo, o próprio transtorno, né, o próprio TEA nível 1, o TDAH, ele é tratado como algo assim de incapacidade, e não é. Eu sou a prova viva disso, doutora Ana Beatriz, uma escritora renomada também. Então, o que eu venho trazendo é justamente mostrar que o TDAH é um exemplo. Eu falo que é uma dádiva que Deus deu para a gente. Só que as pessoas, quando não têm conhecimento, se utilizam dessa ferramenta de forma errada. E aí a gente vai capotando. É o que eu falo, é um cérebro de Ferrari dentro de um corpo de um Fusca. Então, quando você não sabe dirigir uma Ferrari, ela pode virar um acidente. Mas quando você domina e identifica como lidar com seus sintomas e com seu comportamento, você fica extremamente regulado. E com isso, você se torna uma grande potência para aquilo que é o seu hiperfoco. Alex, agora para os nossos teleseguidores que estão em casa agora nesse momento, que têm filhos com TDAH, ou que convivem com a condição, que dicas práticas assim para o dia a dia você poderia dar para ajudar a melhorar a qualidade de vida nesse cotidiano? Helder, isso é muito importante. A gente vai falar aquilo que é o mais comum, tá? Mas é importante também a gente dizer que o TDAH, ele não pode ser colocado dentro de um aquário. O que eu estou querendo dizer? Todo TDAH ele é tratado igual, como todo TEA tem que ser tratado igual. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu funcionamento. E é em cima desse funcionamento que um profissional, um pedagogo, um psicólogo, ele pode entender melhor aquele funcionamento daquela pessoa e dar dicas para que ela se potencialize mais. Mas coisas assim importantes, né? Exercício físico, alimentação de qualidade, terapia quando pode, né? E relaxamento. Por quê? A gente com esse quarteto aqui, a gente traz uma regulação e uma adaptação muito melhor para esse portador, né? Crianças e jovens muito hiperativos, vamos falar dos mais hiperativos, vamos colocar numa luta. A luta, o que a luta traz? A luta traz disciplina e, de uma certa forma, a gente coloca essa energia acumulada para fora ali, sabe? Então, exercício físico, para mim, é a base de tudo. Uma boa alimentação. Hoje cedo, a gente estava conversando lá na Escola Crescer, que tinha uma mãe conversando comigo, que ela percebe que quando ela dá açúcar para a filha, coisas com muita substância do açúcar, né, ela fica mais agitada, inclusive ela acaba fazendo xixi na cama à noite. E eu falei para ela, o que a gente precisa fazer é cortar certos tipos de alimentos também. Então, vamos melhorar a qualidade do que a gente está comendo, né? Porque eu acho que os melhores remédios que a gente tem são as coisas mais naturais que a própria natureza de verdade. Comidas de verdade. Carne, feijão, exatamente. Arroz. Vamos deixar de abrir, né, e descascar mais. Alex, o tempo já nos tangencia, mas a gente não poderia deixar de falar. Hoje você estará no ginásio da Escola Crescer, né, para uma palestra sobre como superar o TDAH. O que é que os participantes eles podem esperar, não é, desse evento? Quais são os principais pontos ali que você pretende abordar? Reforça esse convite para os nossos teleseguidores que estão te assistindo agora. Helder, o ponto principal é a gente entender como o TDAH o funcionamento de um cérebro de TDAH, as terapias mais importantes. Eu vou trazer os exemplos do neurofeedback de uma forma mais lúdica e dinâmica. E você que não conhece o sintoma, ou ainda está perdido, ou assim, será que eu tenho? Será que meu filho tem? Esse momento, essa noite, vai ser uma noite onde a gente vai poder beber desse entendimento e sendo escutado por um especialista e também por um portador
do próprio TDAH. Então, eu espero você lá hoje à noite, onde a gente pode tirar dúvidas, a gente vai ter um momento aberto para as perguntas, depois eu vou para o momento das fotos, de autografar o livro também do Superando o TDAH. Então, se você quer, vai, porque você vai ter bastante conteúdo. Aqui foi uma coisa bem resumida do que a gente vai oferecer lá. Agora, para a gente não deixar de falar do livro, né, que você ainda está nesse circuito de lançamento do Superando o TDAH, você nos poderia contar um pouco como foi esse processo de escrita ali, de forma breve, né? O que o público pode esperar, encontrar nessas páginas que você publicou? Esse livro foi feito, a trajetória que eu passei dentro da universidade, fazendo a pesquisa, né, na UFRJ e também em Campinas, porque os equipamentos eu trouxe em Campinas e os professores na UFRJ. E toda a minha pesquisa foi feita e eu coloco ali de uma forma lúdica como foi o passo a passo disso. E uma das coisas mais interessantes, que vai ter o relato da minha vida, desde criança até a vida adulta, ao descobrir. Tem o final, o último capítulo, é um capítulo que a gente divide em 4 casos clínicos, entre um adulto, uma criança e 2 jovens, onde eles conseguiram se identificar, tratar e se libertar. Libertar, a gente nunca vai se libertar. A palavra libertar é no sentido que a gente nos regula e a gente tem uma vida próspera com isso. Então, é um livro super dinâmico, é um livro de facilidade. Eu fiz questão de escrever um livro de forma lúdica para que todas as pessoas pudessem entender o sintoma. Agora o podcast, né, também, que o Pod People tem sido esse verdadeiro sucesso. A gente já falou sobre como que você vê o impacto, né, desse projeto na popularização desses temas ligados à saúde mental, qual a contribuição, né, que ele oferece para esse entendimento dos transtornos, reforça também para quem ainda não escutou o Pod People para acessar. O Pod People, ele surgiu através de um bate-papo num quarto de viagem, eu e a Ana, onde a gente começou a sentir a necessidade de falar para aquelas pessoas que não tinham acesso a um consultório. Então a gente começa através de nós dois, que aí era o Mente em Pauta, e depois surge o podcast. E aí a gente deu o nome de Pod People. E a repercussão dele é porque, no início, como todo canal, a gente quer convidar as pessoas, né? E aí, chama celebridade e tal. E a gente começou a perceber que o nosso público é um público que quer cultura, é um público que tem sede de saúde. Então, quando a gente chama um ator, um artista, é muito bacana, mas a visibilidade é quando a gente chama um médico, é quando a gente chama um especialista para falar sobre os assuntos. E isso a gente tem tido um retorno muito grande dessa sociedade, quando a gente anda na rua falando, olha, eu te conheço, obrigado, porque eu estava em depressão e com as dicas que vocês deram ali, eu regulei a minha vida, eu consegui me organizar e eu estou fora disso. Todos os dias eu faço um pouquinho, o meu remédio é assistir o Pod People. Então, se você tem interesse em querer melhorar a sua qualidade de vida, não só a saúde mental, mas fisiológica, vá lá no nosso canal, Pod People, no YouTube, que você vai ter aí bastante conhecimento e entendimento para se libertar de muitas dessas dificuldades do dia a dia da gente. Agora, para finalizar, olhando para o futuro, quais são as suas expectativas em relação ao avanço da saúde mental como um todo, Alex? Deixa a sua mensagem, portanto. Olha, eu vou puxar a sardinha para a neurociência. Eu acho que a neurociência ela está nos trazendo para o nosso futuro uma liberdade das medicações, uma liberdade dessa escravidão de comportamentos errados. Eu acho que a gente, com a saúde mental e com a neurociência, a gente está podendo trazer um retrocesso, mas para a qualidade da nossa saúde. Quando eu falo esse retrocesso, Helder, eu estou querendo dizer que as pessoas adoeciam muito menos há muitos anos atrás, digamos, há uns 40 anos atrás, as pessoas adoeciam muito menos do que elas estão doentes hoje. Então, eu acredito que a gente está conseguindo comprovar
que algumas coisas, alguns alimentos, algumas formas de viver ainda são importantes. Eu acho que a internet nos dá essa visibilidade da gente poder ajudar as pessoas, mas ela também tem atrapalhado muito. Os transtornos mentais, eles têm aumentado muito com essa compulsão pela internet. Alex, mais uma vez eu agradeço, né, imensamente a sua presença aqui hoje. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. Eu tenho certeza que o nosso público de casa também aproveitou muito, vai rever depois também no nosso YouTube. E eu desejo sucesso nesse evento do Pré-Medicina, da Escola Crescer, hoje à noite, né, que se complementará também com o lançamento do seu livro. As portas da TV Costa Norte estão sempre abertas para falarmos sobre temas tão importantes como esse. Muito obrigado.